Bom dia, querido e amado povo da cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Amarante do Maranhão. E, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar um pouco da Palavra de Deus com você, querido ouvinte. E para a nossa meditação nessa manhã, nós vamos meditar na passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. E no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, após Jesus curar a sogra de Pedro, o texto vai dizer o seguinte, Marcos 1, a partir do versículo 32 até o versículo de número 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então veja que Jesus Cristo, ele, após curar a sogra de Pedro, que estava enferma por uma febre, diz o texto que no finalzinho da tarde, quando o sol se pôs e veio então a noite, alguns trouxeram pessoas para que Jesus curasse, e entre essas pessoas enfermas também vieram muitas pessoas que estavam possessas por espíritos imundos. E Jesus Cristo, ele tem autoridade para curar as doenças e também ele tem autoridade para expelir e expulsar os demônios. Essa passagem é a única passagem em todo o Evangelho de Marcos que fala a respeito do pôr do sol. Então o sol se põe naquele dia de Jesus extremamente cansativo, que ele havia passado o dia na sinagoga, lá eles expeliram o demônio, depois ele veio para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e agora o pôr do sol acontece. Encerra-se então, dentro da compreensão daquela época, o dia de sábado, e iniciava-se o primeiro dia da semana, um dia em densas trevas, em escuridão, porque o dia para o judeu começava na noite. E com aquela escuridão veio então muitos endemoniados. Essa é uma temática importante no Evangelho de Marcos, porque aqui finda-se o sábado e temos a menção que inicia-se o domingo, porque começava para eles no finalzinho da tarde, início da noite, outro dia. E o outro lugar onde vai falar a respeito do sol no Evangelho de Marcos é na ressurreição de Jesus Cristo. Aqui o sol se põe e lá é o único lugar que vai falar que o sol nasce. Então, quando o sol nasce, é quando Cristo ressuscitou dos mortos. Então, existe uma expectativa e uma tensão literária no Evangelho de Marcos, que após o pôr do sol, vem as trevas, vem os endemoniados, e Jesus cura, e ele espera demônios, e quando o sol vai nascer, é lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, no último capítulo, quando fala que Jesus Cristo ressuscitou. O sol dissipou as trevas, e com o levantar do sol, levantou-se Cristo do seu túmulo para dissipar as trevas, para vencer todos os seus inimigos, para vencer o demônio e vencer a própria morte, e o sol da justiça brilhar em um novo dia. E toda a cidade, diz o texto, que ela estava reunida à porta de Cristo, e ali naquele momento o Cristo ele cura muitos doentes de todo tipo de enfermidades que haviam na época. Ele também expele muitos demônios, e o texto é claro em dizer que quando Jesus Cristo ele estava expulsando esses demônios, ele estava
praticando esses exorcismos, ele não permitia que os demônios falassem. Mas por que Jesus não permitia que os demônios falassem? Ele não permitia que os demônios falassem, justamente porque eles sabiam quem exatamente era Jesus. Então veja, um exorcismo, a forma correta de se expelir demônios, não é entrevistando o demônio, perguntando coisas a respeito do demônio. Porque em momento nenhum, Jesus tem um longo diálogo com uma pessoa possessa por espírito imundo. Mas ele logo manda que o demônio saia. E pela autoridade da sua palavra, o espírito imundo, ele sai. Mas então por que Jesus não permitia que os demônios falassem, uma vez que os demônios iriam dizer para o povo quem Jesus era? E existem várias razões pelas quais Jesus não permite que os demônios falem a respeito de quem ele é. E uma das razões é que ele permitir que aquilo acontecesse poderia causar uma revolta contra Jesus em um momento que não deveria ocorrer. Então veja, não é que Satanás ia mentir a respeito de quem Jesus era, mas Jesus não permite que ele fale porque Satanás falaria a verdade a respeito de Jesus. Porém, Satanás utilizaria-se da verdade para causar escândalos, causar, então, confusão no meio do povo. E diante de toda essa questão, Jesus, então, não permite que os demônios falassem. Não permite que os demônios dissessem quem ele era, até mesmo porque Jesus ele deveria ser conhecido por aquilo que ele fazia e por aquilo que ele pregava, e não por aquilo que os espíritos imundos falavam. Então veja, a verdade ela pode ser prejudicial se ela é dita de forma errada, pela pessoa errada e na hora errada. E era exatamente isso que o demônio queria fazer para prejudicar a obra de Cristo. Porém, ele tinha autoridade até mesmo para não permitir que os demônios falassem. Esse é Jesus Cristo. Siga ele, tenha fé nele e você estará livre de todos os espíritos imundos. E você não somente estará livre do poder do diabo e da sua influência e de seus demônios, mas também terá a garantia de que Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades. E quando nós ressuscitarmos na segunda vinda de Cristo, nós não precisaremos mais nos preocupar com a doença. Todas essas curas apontavam para o dia futuro em que reinaremos eternamente com Ele. Essa era a mensagem que eu tinha para você nessa manhã. Que Deus abençoe você e que essa palavra toque profundamente o seu coração. Aqui eu também gostaria de estender o meu convite para que você nos visite. Nós nos reunimos em 2 dias da semana, na quarta-feira e no domingo. Na quarta-feira nós temos reunião de oração e doutrina às 19 horas da noite. E no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo à noite, às 19 horas ou 7 horas da noite, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E você é o nosso convidado especial para estar presente conosco. A nossa igreja que se localiza na Avenida Deputado Larroque, número 1080, no centro de Amarante do Maranhão. E você também pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, que é @IPBAmarante. E também você pode entrar em contato conosco, não somente pelo Instagram, mas pelo nosso número de telefone. O nosso número de telefone possui o DDD 89 e o número de telefone é 99-98506-6411. Vou repetir novamente para você. DDD 99, número 98506-6411. Ligue, mande mensagem de SMS ou mande um WhatsApp e entre em contato conosco. Que Deus possa abençoar essa cidade em nome de Jesus. Amém.